E aí depois você desceu. A gente desceu, foi pro Já a hotel. mãe já deve ter rezado em tudo. Ela chorou muito, mas rezou muito também. Como é que foi pra tu lá em cima? Diz aí, cara. Era um sonho pra mim, né? Que eu disse. Quando eu cheguei lá, primeiro que eu tive a certeza que aquela subida ela é espiritual. Ela não é com as nossas forças que a gente sobe aquele monte. Porque eu nem sei como que eu consegui subir. Eu acho que estava mais difícil porque geralmente, porque estava muito lotado. A gente não tinha onde colocar o pé para subir, sabe? Olha. Era feriado por lá. Bem, quando eu cheguei lá, eu rezei bastante e eu só agradeci. Eu não conseguia pedir a Nossa Senhora nada. Mas eu agradeci muito, só que ainda estava aquela questão de como vai ser. A gente agora que está chegando na metade da viagem, né? A gente ainda ia sair de lá, ia para San Giovanni, ia para o Monte Gargano, ia para Roma passar uns dias. Era muita coisa. Itália. Na Itália, né? E aí, quando a gente desceu, eu continuei pedindo a Nossa Senhora que conduzisse tudo da forma dela, mas ali no monte mesmo era só agradecer. E aí, no domingo, era dia 1 de junho, a gente foi à tarde novamente lá no centro, e quando foi no outro dia, eu disse assim ao Hugo, eu tô achando que a Aninha tá muito fraca, do dia anterior, né? Eu vou ficar com ela aqui de manhã, no hotel. Aí ele disse, tá bom. Eu deixei ela dormindo, mas quando ela acordou, Guto, armaria. Eu não sei o que aconteceu ali naquele sonar. Eu sei, né? Mas eu não sei como foi exatamente essa Um dia depois. Um dia depois da subida do monte. Um dia depois da subida. Na verdade, foi assim, ó. Nesse dia que a gente desceu o monte, à tarde, a gente foi pra missa, lá onde tem aquela imagem milagrosa de Jesus misericordioso. Eu esqueci o nome, mas é um distritozinho lá, né? E aí depois a gente foi pro centro lá de Medjugorje e teve um luau à noite. E ela já estava cheia de gás. Ela ficou no luau até 11h pouca da noite. Olha. Só que quando ela foi chegando no hotel, eu ainda estava com aquilo na minha cabeça. Ela estava mais fraquinha hoje de manhã, né? Ela estava mais fraquinha. E aí eu falei ao Hugo, eu vou ficar com a Aninha no hotel. Mas quando ela acordou, não foi uma criança que tinha dormido e descansado. Ela acordou num gás. Nesse mesmo... A gente acordou, ela já foi jogar pedra no lago. Ela estava vivendo assim, normal. E eu disse, não, descansou. Só que aí essa energia dela, em vez de diminuir, que era o que a gente esperava, a bateria não acabava mais. Ela era virada, assim, ó. No Monte Gargano, ela desceu, subiu, né, depois, pulando. Quando a gente foi para San Giovanni, a gente desceu andando também lá de cima, que o hotel era um pouquinho distante. Em Roma, eu já não andava mais. E ela cheia de gás. Eu disse, não, desceu. Minha mãe tá... A gente foi lá pra... Qual? Loreto? Não, Loreto é... Lá em Santa Maria Gorete, Netuno. Não. Em São Domingo, já lá... Não sei. Rosário de Pompeia. Da Pompeia. Na Pompeia. Aí minha mãe tentava pegar na minha mão, eu corria pra frente. Aí eu corria. Por que ela tava aí? É que lá em Pompeia, o sagrado e o profano é muito junto, Sim, ali, né? sim. E aí eu não queria que ela visse certas coisas. E aí eu tinha que ficar ponderando ela, porque ela tava com muita energia. Mas assim, o estralo que deu foi quando a gente tava saindo de Loreto. A irmã chamou e disse assim, como é, Carol? Realmente a Aninha tá sem nada? Eu disse, tá, irmã, sem nada. E aí ela... Qual irmã? A irmã Maria Clara. A irmã Maria Clara. É que cuida de mim. Aqui cuida de você. É o xodó da Ana Lígia. Certo. E aí, ela conversou comigo assim, aí tudo bem. Eu não sei se ela ligou para Fortaleza, não sei como que foi. Eu sei que daqui a pouco ela me chamou novamente, ainda lá em Loreto. E aí ela disse, Carol, você precisa gravar um vídeo, porque a gente tá diante de um milagre. Eu, irmã, Carol, como é? E aí ela puxou assim da minha cabeça, né? Como era a Ana Lígia quando ficava sem parenteral? Como era? Ela já tá há vários dias e ela já tava com a energia assim, ó. Pra não dizer que não teve um momento, a gente andou de ferryboat, ela teve medo, mas quando ela saiu do ferryboat, ela já tava acabando com tudo. Parecia não sei o que parecia não, naquele negócio. Mas não consegui no ferryboat. Fiquei com medo. E me diz uma coisa, então a irmã se atentou que talvez Ela ali estava tentou. diante do milagre. Sim, ela tentou, me chamou a atenção, e aí a gente foi de lá, de Loreto, a gente foi para San Giovanni. E aí, no dia seguinte, a gente gravou o vídeo, que foi o que as irmãs postaram, né? Que foi o que tinha acontecido lá.
E a gente seguiu a viagem. De San Giovanni fomos para Pompeia, fomos para Roma. Até então, comendo como se fosse a dieta normal dela. A dieta dela, eles tiveram todo o cuidado, a gente mandou também os relatórios, né? Então, quando a gente chegava no local, eles já tinham a comidinha dela Certo. separada, né? Dentro dos 12 alimentos que ela podia comer. Só que a médica queria que ela comesse a mais, né? E a Ana Liz, como ela tinha uma alimentação muito restrita e pouca experiência, o arroz, se fosse aquele arroz de risoto, ela já não conseguia comer. Tinha que ser o arroz soltinho. Sim. E na Itália a gente já conseguia arroz, porque nos outros a gente não conseguiu. Então ela estava tendo dificuldade para comer do dia de eu chegar assim. O que eu quero dizer, mesmo ela sem parenteral, mesmo com a orientação de comer, ela estava dando trabalho, porque ela não estava meio que... Ela não tinha experiência com paladar e exatamente, tudo isso. Né? seletiva. É muito seletivo. Então, teve dia de eu chegar assim e dizer, Aninha, a gente só vai subir pro quarto se você comer. Porque ela não conseguia comer aquela comida, não conseguia tomar um suco, porque ela só tomava suco de uva ou de maçã. E a gente não conseguia, né? E, então, assim, a alimentação oral estava muito, muito pobre, pior até do que aqui no Brasil, e a nutrição parenteral já não existia, né? Então, pensa que a gente foi dia 26, isso aconteceu dia 28 de maio, a gente chegou no Brasil no dia 9 de junho. Nossa. E ela ficou todo esse tempo comendo super mal e sem nutrição parenteral em momento nenhum. E o soro que a gente tinha, a médica disse que nem precisava, que não desse, que vamos ver como ela ficava. Então, quando a irmã tentou, na verdade, ela teve a expertise, vamos assim dizer, de perceber o que estava acontecendo e de me atentar, porque eu estava tão presa que talvez ela fosse passar mal, que a gente estava fora do Brasil, eu estava com tanto medo daquela responsabilidade que eu não conseguia tentar. E ela não. E tem uma coisa, Deus é tão perfeito que nos detalhes, né? O hotel que a gente estava era um hotel muito bom, mas era um hotel, o quarto que a gente estava era um quarto rústico. E ela chegou nos primeiros dias tendo alergia dentro do quarto. É tanto que a gente ia trocar de hotel, não era, filha? E, de repente, depois dessa subida do monte, até isso parou. Olha só. Não foi uma coisinha, foi tudo. Sabe, ela tava com o nariz escorrendo, porque era um quarto de pedra, madeira. Tem muito isso lá em Medjugorje, Tem né? muito. E aí, eu cheguei a falar com o guia, ela ia trocar de quarto. E aí, no domingo, quando eu falei com o guia, eu disse, Hugo, deixa para amanhã, por como que ela tava, né? E na segunda, ela já não tinha mais nada disso. Só que eu não percebi de imediato, né? Foi aos pouquinhos que eu fui percebendo. Tu foi percebendo alguma coisa diferente em tu? Não. Não. Depois, mais energia, não sentir dor, não sentir muito cansaço? Ou pra tu foi tudo normal? Eu não reparei. Não reparou? Só ia-se embora, É, correndo pra cima e pra baixo. sim. Ela passou de uma criança que utiliza nutrição parenteral e fica bem, para uma criança que não estava utilizando nada e seguia bem. Entendeu? Só que aí ela não tinha mais a mochila. Foram tantas coisas, Hugo. A gente foi tão preparada, Hugo, Guto. A gente foi tão preparada que a mala de insumo, ela voltou toda. Não usou nada. Não, porque no segundo dia a gente já não tinha mais. Então, assim, a gente tava com uma mala média de 23 quilos, completa de insumo para Liz, para usar durante toda a viagem. E essa mala voltou inteira. Eu ia dispensar. Eu levei uma mala já velha. Eu disse, porque eu não vou pagar uma mala extra. Eu vou deixar ela lá. E aí eu tive que pagar a mala para poder voltar Com os insumos. com os insumos. Rapaz, André. A gente foi com o dinheiro assim meio que contado. Sim. Quando isso aconteceu, eu já disse, pronto, já vou guardar o dinheiro, porque custava quase 800 reais a franquia da mala. É. E aí, 120 e poucos euros, né? E aí, foi isso que a gente fez. A gente guardou para trazer os insumos de volta, porque não tivemos coragem de dispensar lá, lógico. Claro. E aí, nós trouxemos tudo de volta. E me diz uma coisa. Quando chegou aqui no Brasil, qual foi a primeira experiência de comida que ela não podia, que ela não sentiu nada? Foi assim, a gente foi a Fortaleza depois de um tempo, né? Não, a primeira foi assim, a Liz recebia nutrição parenteral, mas ela tinha outras alterações, que a gente quase nunca falava, mas que existiam. A Liz tinha dificuldade de coagular. Então, as pessoas que usam catéter, geralmente ela tem trombo. A Liz, graças a Deus, nunca teve trombo. Mas, por vezes, começava a retornar sangue no catéter dela e era perigoso. Então, ela recebia uma medicação no catéter para poder tomar, para poder coagular, né? E aí, a primeira vez que a médica foi lá em casa,
ela resolveu tirar e disse assim, Carol, você vai começar a dar folhas para Ana Liz, porque ela não comia nem alface. Então a primeira experiência dela foi alface, não foi? E aí, Aninha? Gostei. Gostou? Gostou. Olha, gostou de alface. Mas ela gosta só com sal, não pode temperar com nada. É, um salzinho. Só Mas, sal. mas a gente foi na peregrinação, foi pra uma igreja tão linda que a gente passou assim, na frente de um altar, tinha um padre senhorzinho que tava celebrando uma missa sozinho. Sozinho? Sozinho tava lá celebrando a missa. No dia que estragou a parenteral, a gente tava Sextokova. Não sei nem falar o nome direito. Sextokova. Lá na Polônia. E a gente tinha um padre lá celebrando sozinho, sem ninguém participar ali daquele momento. E a gente rezou lá com ele, não foi? A gente se ajoelhou. Um padre senhorzinho. Um senhorzinho.